começo fazendo uma pergunta para você. Como escapar dos perigos da vida que são mostrados diariamente aí nos noticiários? Você sabe que viver tem sido uma batalha muito árdua e todos procuram se proteger de alguma forma. A única maneira de estar a salvo de tantos males é ocupando o lugar mais seguro do universo. Sabe qual é o lugar mais seguro do universo? O esconderijo do Altíssimo. Ali, a pessoa não apenas desfruta do privilégio da proteção de Deus, mas também descansa debaixo das suas asas. Quem tem o Senhor como seu Deus pode dizer, como disse o salmista, Ele é o meu refúgio, meu abrigo inviolável. Quer dizer, enquanto todos os outros esconderijos são aí vulneráveis, né, ele permanece intacto. O que fica debaixo do esconderijo do Altíssimo pode dizer, é minha fortaleza. Porque enquanto as fortificações, as forças humanas são aí destruídas, deterioradas, né, pelo tempo, e o tempo desgasta tudo, e são até destruídas pelos inimigos. O nosso Deus, o Altíssimo, mantém o seu poder eternamente. Então quer dizer que aqueles que vivem com Ele estão protegidos por toda a eternidade. E é isso que o salmista diz aqui, vem comigo. Olha só que interessante. Davi, aqui no Salmo 91, com certeza você conhece, já leu, ele diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha a confiança que Davi tinha em Deus. Meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. E eu pergunto para você, você tem essa confiança? Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo? Nessa noite, por exemplo, de sábado, né, esse fim de semana, você se sente bem neste exato momento? Como é que você está agora? Quando a nossa vida está debaixo do esconderijo do Altíssimo e a gente confia de verdade, especialmente nos momentos mais difíceis, porque é nessa hora que a confiança se manifesta de verdade naqueles que estão protegidos no esconderijo do Altíssimo. Então é nessa hora em que a gente tem paz. Está no ar o nosso programa Obreiros em Foco. E esse é o objetivo, colocar foco naquele que é o nosso Deus, que nunca nos desamparou. Você que é obreiro, obreira, membro da igreja, você que está afastado, Deus também tem o foco em você, com o objetivo de manter você numa segurança que só Ele pode dar. Mas talvez, se você não se sente seguro, liga para cá a partir de agora. Se você está aí desanimado, angustiado, com crises de depressão, você que está afastado da presença de Deus, você que um dia esteve no esconderijo do Altíssimo e se afastou e hoje você se sente completamente desprotegido, a partir de agora você pode ligar para nós, porque no final do programa nós vamos orar. Além do que, você vai receber orientação, atendimento, né? E receber a oração no final. Tá aí o nosso telefone, olha para cá, por favor, operadora 11, aqui de São Paulo, 3573-3535. 3573-3535. Seja muito bem-vindo ao Obreiros em Foco. Conosco nessa noite também o Bispo Santana. Bem-vindo mais uma vez. Quanto tempo nós não nos encontramos aqui no Obreiro em Foco? Boa noite. Boa noite, Bispo Antônio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e estamos aqui para esclarecer, né? Responder as perguntas. Muito bem. Então, também conosco pastor e sacerdote Clóvis Lages, né? Seja bem-vindo mais uma vez. O senhor tem aí já uma equipe preparada para poder responder, atender e responder às necessidades, esclarecer as pessoas que com certeza estarão ligando no decorrer do programa, né? Bem-vindo, pastor Clóvis, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Bispo Antônio, boa noite, Bispo Santana, boa noite a todos os que estão acompanhando este programa. Todas as pessoas que estão aqui no atendimento são pessoas preparadas para ajudar. E a nossa missão é essa, resgatar os que estão afastados e dar auxílio
aos que estão desesperados e precisam de ajuda. A partir de agora, todos podem ligar. 0 Operadora 11 3573 3535. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Vem comigo aqui, por favor. Olha aqui para mim. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a Patrícia, lá do Paraná. Eu queria já chamar a tua atenção aqui no começo do programa, porque pode ser um exemplo para você que me assiste. Olha aqui para mim. Um exemplo para você que está afastado aí, ó. Noite de sábado, uma hora como essa, você aí talvez bebendo, usando algum tipo de vício, cocaína, de repente algum tabaco, fumando, ou você aí simplesmente ouvindo o programa, né, pela rádio, ou assistindo por essa emissora, ou na internet, mas com a cabeça completamente virada, porque um dia você esteve com Deus e hoje você está afastado. Ora, a Patrícia, só para você saber, e talvez seja uma das matérias mais importantes da noite, sem dúvida nenhuma, você vai acompanhar a história dela, que esteve afastada por 6 meses. Ela entrou nos vícios, por isso que eu estou falando com você. Pode ser que você esteja aí agora fazendo uso de alguma substância da qual você está viciado, está dependente. Olha para mim, por favor. Ela estava nos vícios, crack, bebidas, brigas em casa, um inferno, traições, e vivia todo dia drogada. Ela estava grávida e não sentia amor nem pela sua própria filha. Mas que ponto uma pessoa chega, 6 meses que ela se afastou, olha que fundo do poço ela chegou. Você vai conhecer ela, porque apesar de tudo isso, até ela desejou se matar, né? E tentou o suicídio, desejou e foi lá e fez a tentativa. Quase morre. Mas apesar de tudo isso, ela saiu do fundo do poço porque o resgate chegou até ela. Lá no Paraná, um abraço para você que me assiste aí do Paraná. Deus abençoe vocês. Fiquem ligados, daqui a pouco a gente vai conhecer a Patrícia que foi resgatada. Agora, eu convido você a prestar atenção aqui sobre essa matéria que fala sobre a justiça de Abraão. Olha para cá, por favor, vamos ver. No mundo em que vivemos hoje, é possível se sobressair sendo totalmente correto em tudo? A maioria diria que não. Muito se ouve falar que o mundo é dos espertos, e quem age com honestidade e justiça acaba sendo feito de tolo. Mas Deus nos ensina justamente o contrário, e nos aconselha a olhar para a história de um homem que é referência até hoje: Abraão. Gênesis conta que Deus chamou a Abraão, lhe dizendo para sair de sua terra e ir para o lugar onde ele o mostraria. E então lhe prometeu que o abençoaria e faria dele uma grande nação. Mesmo sem ter nas mãos qualquer contrato que garantisse a posse de terras ou a grande descendência, Abraão creu e empenhou sua palavra para com o Altíssimo. E uma prova de sua fidelidade aconteceu em um dos momentos que muitos considerariam a grande oportunidade de sua vida. Depois de vencer uma guerra contra 9 reis, para resgatar seu sobrinho Ló, Abraão tinha o direito de tomar posse de todos os bens que antes pertenciam aos 9 reinos, conforme o costume da época. Mas antes de qualquer coisa, Abraão priorizou a presença de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, a quem entregou o dízimo de tudo, reconhecendo que Deus é quem lhe dera a vitória. E por ter princípios muito bem definidos, decidiu ser justo diante da proposta do rei de Sodoma. Eu gostaria de oferecer todos os espólios de Sodoma. Faço questão, mesmo que não tenha ninguém para herdar tudo isso. Nada daquilo é meu. Vim resgatar a minha família. Não posso aceitar, rei Bera. Abraão confiava na promessa de Deus. Ele sabia que um dia seria engrandecido, mas não seria por meio de injustiça. Ele tinha respeito por aquilo que não era seu. E é essa consciência que nos torna justos. O respeito pelo que é alheio
e a fidelidade a Deus. Para o mundo, saímos perdendo. Para Deus, saímos ganhando. Pois Ele mesmo trata de acrescentar na vida daqueles que buscam em primeiro o seu reino e a sua justiça. Assim foi com Abraão. Deus cumpriu tudo o que prometeu, lhe dando muito mais do que ele poderia imaginar. E não tendo mais o que dar para ele aqui na terra, deu a ele o céu, que hoje conhecemos como o seio de Abraão. E é aquilo que nós falávamos agora há pouco, né? Abraão, por ser justo e fiel, ele confiava em Deus e, consequentemente, ele habitava no esconderijo desse Deus Altíssimo, a quem ele mantinha uma intimidade, uma fidelidade, e por isso ele fez um juramento, né? Uma profissão de fé, uma decisão de fé. Ele decidiu, pela fé, pela confiança, de que ele ia depender só de Deus e não queria nada de ninguém. E essa tem que ser a vida daquele que confia, que crê, depender só de Deus, respeitar o próximo e não depender de ninguém para nada. Essa é a nossa fé. Bom, Bispo Santana, falar em fé, o Andrew, lá do Sergipe, tem uma dúvida. E é por meio da fé que a gente vai esclarecer ele. Vamos lá? Vamos lá, então. Olá, meu nome é Andrew, eu faço parte aqui do CPO de Sergipe e minha dúvida é, queria saber como poder falar quando me questionarem a respeito da posição da igreja na política. Muito bem, Andrew, boa noite a todos que acompanham essa programação. Eu quero ler o versículo, 3 versículos aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, do versículo 18 ao 20. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Aqui Deus orientando o seu povo a quem escolher. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então aqui o Deus Altíssimo orienta o seu povo a quem escolher. E uma coisa muito importante a todos, e o Bispo Antônio, o cristão, o filho de Deus, tem que estar muito à vontade para falar disso. Nós não temos que ficar preocupados com posições ou questionamentos. Por exemplo, quando nós analisamos na Bíblia, quem foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus? Quem foi que foi lá? Um senador que temia a Deus. Então, qualquer tipo de questionamento não leve em conta, fique bem à vontade para falar, porque o próprio Deus dá orientação ao seu povo a quem escolheu, o Bispo Antônio. E tudo isso, né, que o senhor está falando aí, e foi provado, foi mostrado, tem base bíblica, né? O próprio Deus, e hoje não é diferente, né? Quem dera, né, que nós tivéssemos homens de Deus em todos os lugares. Certamente a gente teria situações muito melhores, né? Exatamente. E há uma coisa muito séria acontecendo, que é uma coisa do mal. Muitas pessoas querem e argumentam, não se pode misturar religião com política. Mas isso é uma ignorância. Porque os apóstolos não puderam ir lá no governador. Quem foi no governador? O senador. O senador que falou, eu quero o corpo de Jesus. E a Bíblia deixa muito claro a atitude, o zelo que aquele senador teve com o corpo de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, esteja ciente. Questionamentos existirão, mas fique bem à vontade quando for falar sobre isso. Porque é de Deus, é de né? Deus. E Deus quer o melhor para o povo dele. Exatamente. Por isso que Deus escolhe aqueles com quem ele pode contar. Exatamente. Não é? Bom, falando em contar, né?
Deixa eu chamar aqui o pastor Clóvis. Pastor Clóvis, as pessoas que estão nos assistindo nessa noite de sábado, que estão aí aflitas, desesperadas, eu falava no começo do programa sobre a depressão, aqueles que estão afastados e talvez até usando drogas nessa hora da noite, né? Sempre quando se aproxima o fim de semana, parece que a impressão que as pessoas têm é que as coisas ficam mais difíceis, né? Vem a solidão, a agonia, a tristeza, mas as pessoas podem também ficar à vontade para ligar para cá. O senhor já tem nomes aí e os telefones não param, não é isso? Com certeza, bispo, o telefone não para de tocar. E eu queria destacar aqui o caso da Bianca, que é aqui de São Paulo. Ela está afastada e está sofrendo muito. E a consequência desse afastamento é que ela não tem mais paz, ela está vendo vultos, ouvindo vozes, está desesperada e ligou para a central de atendimento pedindo ajuda e com certeza, Bianca, nós vamos te ajudar. A Eliane Aparecida, de Divinópolis, em Minas Gerais, ela está afastada da igreja, bispo, porque ela conheceu um rapaz de uma outra religião e ela se envolveu com ele e agora está sofrendo muito. E ela não sabe o que fazer. Eliana, eu digo para você o que você precisa fazer urgentemente. Você precisa se voltar para Deus hoje, agora, e o mais rápido possível se colocar diante do altar para voltar a ter um relacionamento com Deus, porque é isso que vai tirar essa angústia, esse desespero e essa indecisão que está dentro de você. Bispo Antônio, continuamos aqui na central à disposição de todos os que precisam de ajuda. E pastor Clóvis, por quê, né? Por que a pessoa já aproveita e já não volta, né? Amanhã domingo, né? Um grande dia. Por que as pessoas já não aproveitam a oportunidade para voltar amanhã? Como foi o caso, por exemplo, lá da Patrícia. Vem aqui comigo, por favor. Uma obreira lutou pela Patrícia e a resgatou. Lutou por ela, batalhou. E então o pastor Jean conversa com ela agora, você vai acompanhar aí essa matéria lá direto do Paraná. Mas olha, preste muita atenção para tudo que você estiver fazendo agora. Se você puder, para o que você está fazendo, preste atenção, porque eu acredito que comparativamente falando, há muitas Patrícias assistindo o programa e talvez vão se identificar com o que aconteceu com ela. Para o que você está fazendo, olha para cá, por favor, vamos ver. Estamos aqui no Paraná e viemos hoje com a Patrícia, ela que ficou afastada. Quanto tempo mais ou menos ele ficou afastada? Uns 5, 6 meses. 5, 6 meses. Nesse período que você se afastou, conta um pouco pra gente como que ficou a sua situação. Desprezível, era uma vida miserável. Me afundei nos vícios, do crack, da bebida. Era briga diária. Meu filho acabou indo para casa da minha madrinha. Meu pai ficou 7 meses sem vir para casa, porque não tinha vontade mais de vir para casa. Eu com meu marido, a gente já não era mais marido e mulher, era uma vida cheia de briga, de traições. Ele me deixava em casa sozinha, me traía e tudo mais. A gente vivia em conflito. Não tinha mais vida, minha família se afastou de mim, eu vivia dia e noite drogada, eu grávida, já estava grávida de 7 meses, quase 7 meses, e eu não sentia que eu tinha um filho dentro de mim, que era uma filha, para mim era uma coisa, eu estava tão morta espiritualmente que eu não conseguia sentir amor pela minha própria filha. E quando eu via que meu marido não via, não me apoiava, eu não tinha apoio da família, eu estava sozinha, foi quando veio aquela voz, vai lá e se mata. Foi quando eu me dependurei numa árvore, amarrei um cachecol no pescoço. Muito bem,
Nós estamos saindo da sede da Igreja Vila Auer, junto com a soldado Elisa, para fazer mais um resgate. Nós vamos resgatar a Patrícia, que se encontra perdida no mundo das drogas. Ela se afastou e hoje ela não está tendo força para voltar. Nós estamos indo lá resgatar esta alma. Mas Deus não permitiu. Graças a Ele, um dia de muito sofrimento, minha alma gritava, pedia socorro para Deus. Foi quando Deus me atendeu. Porém, teve uma obreira, Dona Rosângela, que lutou a meu favor, que jejuou, que lutou, né, que me resgatou. Ela veio um dia na minha casa, fez uma oração, me ungiu e lutou por mim, pela minha família. E no final do ano eu me voltei para Deus. Entreguei minha vida no altar e decidi, e dali minha vida eu não tiro mais. Nunca mais na vida eu viro as costas para Jesus. Porque eu já tive uma experiência com o mundo e não foi das melhores, foi a pior possível. Foi a pior experiência que eu tive. E dali eu não tiro mais minha vida, porque Jesus me resgatou. Quando que a senhora decidiu se entregar a Jesus? Quando eu tentei me matar, não consegui. Mas eu tava morrendo porque eu chegava a vomitar sangue. Eu vomitava sangue e aquela voz me dizia: eu tô te levando, eu tô te matando. Mas Deus ali falou comigo. Eu senti a presença de Deus. Ele falou: filha, eu tô aqui. Se volte pra mim. Foi quando um domingo eu peguei minha garrafinha com água e cheguei na igreja. A hora que eu botei o pé ali, aquela paz, toda aquela dor, aquela coisa, aquela angústia, aquela coisa ruim que carregava em mim, passou na hora. Porque parecia que eu nunca tinha saído dali. Eu nunca tinha saído da igreja. O Pai me recebeu. Eu fui recebida por Deus ali. Então foi muito forte para mim. Então foi naquele momento que eu me voltei para Deus. Hoje, graças a Deus, eu tô bem. Tem paz? Tenho paz, tenho minha família. Na mesma semana, Deus me devolveu meu marido, devolveu meu filho, devolveu o meu pai. Eu tenho uma família constituída. O que o inimigo tirou de mim, em uma semana, Deus me devolveu. Houve o resgate. Com certeza. Uma alma resgatada. Exatamente. O que você diria para essa pessoa, Patrícia, que está agora na mesma situação, sofrendo, pensando em tirar sua própria vida, como você está? Não desista. Não desista, se volte para Deus. Deus está aqui, de mãos abertas, te esperando. Como Deus me resgatou, Ele vai te resgatar, porque falta você se voltar para Deus. Não desista, não deixa aquela voz dominar a sua mente, dominar o teu coração. Se volte para Deus, se abra, porque Deus pode tudo. Então tá aí, bispo, mais uma alma resgatada. Você que nos acompanha, você pode entrar em contato pelo SOS que aparece agora aí no pé do seu televisor. Em qualquer parte do Brasil, um soldado do resgate vai chegar até você, até a sua residência, para fazer uma oração e resgatar você e trazer você de volta. Deus abençoe a todos. E o resgate finaliza, né, com um batismo nas águas. É um recomeço. Nós estamos vivendo, né, esse mês de junho, o mês da bênção dos justos, né? E amanhã, dia 5, nós estaremos fazendo essa consagração, essa apresentação, essa primeira bênção dos justos em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão também, você vê o endereço. Quem sabe você não tem a oportunidade já de vir. Ainda que você diga, mas eu sou um peixe fora do aquário, fora d'água. Eu já não pertenço mais à fé de vocês, ao mundo de vocês. Eu me sinto muito mal, consciência pesada. Eu me sinto completamente fora de sintonia com essa fé. Olha, não olha para trás. Esteja conosco, dá uma chance para você mesmo.
que se não fosse essa oportunidade que a Patrícia teve, muito provavelmente, numa dessas tentativas de suicídio que ela teve, lamentavelmente ela poderia ter conseguido. E aí já seria tarde demais. Então ainda dá tempo. Eu queria colocar essa chamada justamente sobre a bênção dos justos e o que vai acontecer amanhã em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Veja só. Abraão foi o homem abençoado em tudo. Sua vida foi o retrato fiel do cumprimento das promessas de Deus, sendo realizado em todos os sentidos. E é este o modelo de vida que Deus também quer proporcionar para aqueles que fizerem com Ele um pacto de serem justas e andarem em sua dependência. Bendito seja você, pelo Senhor Deus, possuidor dos céus e da terra. Tudo que conquistei foi o Senhor Deus que me deu. Por isso, eu reconheço e quero devolver o dízimo. Este mês de junho será o mês da bênção dos justos. Para aqueles que agirem como Abraão, vejam também o cumprimento das promessas divinas em sua vida. Neste domingo, 5 de junho, a primeira bênção dos justos, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Muito bem, estamos de volta, Obreiros em Foco no ar. Um grande abraço, você que nos assiste nessa noite de sábado, aonde quer que você esteja agora. Você está muito bem, porque você está no Obreiros em Foco. Prazer ter você aqui conosco. E no final desse programa, daqui a pouco, a oração em seu favor. Você que nos assiste aí pela internet, né? Seu smartphone, no tablet, no computador, ou ainda nos ouvindo por uma das emissoras da Rede Aleluia. Aonde quer que você esteja nessa noite, seja sempre muito bem-vindo. Fique à vontade para ligar para cá e deixar o seu nome. Prepare um copo com água, olha para cá. Um copo com água está aqui. Daqui a pouco o momento da oração. E nós queremos incluir o seu nome na oração e, mais do que isso ainda, não só incluir o seu nome, como também te atender, se assim você permitir, se sentir à vontade, ligar para a gente pelo número que você vai ver aqui e deixar o seu problema, abrir o seu coração, falar dos seus sentimentos, da sua dor e pedir ajuda. Especialmente se um dia você já esteve do lado de cá, já esteve debaixo do esconderijo do Altíssimo e não importa qual o motivo, a razão, você se afastou. Mas Deus te dá nessa noite uma oportunidade, nada está perdido, tá certo? E porque nada está perdido, até quero aproveitar aqui a oportunidade para falar exatamente sobre Segredos e Mistérios da Alma, escrito pelo Bispo Macedo. Nós vamos ter aí o lançamento do livro Segredos e Mistérios da Alma, né? Vai acontecer nesse próximo dia 18, né? Próximo dia 18, às 16 horas, né? Aqui no Templo de Salomão. Acompanhe aqui, ó. 18 de junho, 16 horas, aqui no cenáculo. O cenáculo que fica aqui, ali do lado do Jardim das Oliveiras, ali, aqui no Templo de Salomão. E vai acontecer o lançamento do livro Segredos e Mistérios da Alma. Isso vai ajudar você também a leitura desse livro. E o Bispo Júlio fala um pouco mais a esse respeito. Eu queria que você acompanhasse com a gente agora e fique à vontade, enquanto isso, para você ligar para a gente e deixar também o seu nome para a oração. Acompanhe. Cenáculo do Espírito Santo, nesse local tão especial para todos nós, bispos, pastores, obreiros e membros da Igreja Universal, porque aqui no cenáculo do Espírito Santo, né, nós temos aqui espaço para 120 pessoas, simbolizando o cenáculo lá em Jerusalém, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, em número de 120. E nós iremos realizar o lançamento do livro mais recente do Bispo Macedo, intitulado Segredos e Mistérios da Alma. No dia 18, será no sábado, às 16 horas, nesse mês de junho. E nesse livro
Como eu já li para vocês em outras ocasiões, ele tem 7 capítulos e 44 temas. Já falamos sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4. Hoje eu quero falar do capítulo 5, quando fala sobre o inferno. A alma está ligada também ao inferno, esse tema tão polêmico. Por que Deus criou o inferno? As mentiras sobre o inferno, o pecado de Lúcifer. Esses temas que a gente acabou de mencionar estão abordados neste livro Segredos e Mistérios da Alma, que todo verdadeiro cristão e servo de Deus deve adquirir, ler e usar este livro para evangelizar e ajudar o católico, o judeu, o espírita, o ateu, o muçulmano, o testemunha de Jeová, o budista, como também os mormons e todos aqueles que até se intitulam ateus devem adquirir um exemplar como este, porque todo mundo tem uma alma e ela precisa de cuidados. E aqui no cenáculo, no dia 18, sábado, às 16 horas, Viviane estará aqui. Eu estarei acompanhando a Viviane, realizando essa sessão de autógrafo, juntamente com os bispos e os pastores aqui da capital, responsáveis pelos blocos da Zona Sul, da Zona de Osasco, de Itaquera, de Guarulhos, de Santo André. Estaremos todos aqui juntos, em uma só fé, com as nossas respectivas esposas, e cabe você, obreiro, colaborador, você CPO, adquirir o seu exemplar o quanto antes, prepará-lo, como também os seus convidados, sejam eles católicos, espíritas, evangélicos, testemunhas de Jeová, budistas, muçulmanos ou ateus, para estarem aqui conosco, porque logo a seguir o lançamento, essa sessão de autógrafos, nós vamos ter a reunião dos discípulos com uma surpresa. Vocês gostam de surpresas? Quem não gosta de surpresas, não é verdade? Nós vamos ter uma surpresa às 18 horas, uma surpresa na reunião dos discípulos. Bem, adquira o seu através do pré-venda ou aí na Universal, mais próximo da sua casa. E preparados, hein? Sábado, dia 18, às 16 horas, aqui no Cenáculo do Espírito Santo. Até lá! E eu estou com um livro aqui aberto, na página 10, tem aqui um versículo de Tiago 4,14 que diz assim: porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. O que é a nossa vida? A nossa vida, a vida do ser humano, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Ou seja, a vida da gente é nada, o nosso corpo é nada. A alma, o recheio, a essência, essa é eterna. Você pode ver isso depois lá em Tiago 4,14, está aqui no livro. E aqui os nossos companheiros de guerra, aqui os guerreiros, né? Está aqui os bispos e pastores, com as suas esposas já no mosaico. Pode fechar mais um pouquinho aqui. São os que já estão adquirindo o livro e se preparando para... Já estão lendo, inclusive, e se preparando também para o dia das assinaturas, o lançamento do livro. Tá certo? Você também vai ter a sua oportunidade. Bom, Bispo Santana, vamos conversar, aliás, vamos ouvir, né, a Joiciane, lá de Campos. Um abraço aí para Campos dos Goitacazes e todo o estado do Rio de Janeiro, que está conosco nessa noite de sábado aqui no Obreiros em Foco. Ela tem uma pergunta, vamos lá? Vamos então. Olá, bispo, me chamo Joiciane, sou de Campos do Goitacazes e eu tenho uma dúvida. Por que os demônios que estavam no Gadareno pediram ao Senhor Jesus para que entrassem nos porcos? A referência está em Marcos 5,12. Obrigada, bispo. Tá bom, Joiciane, boa noite a todos do Rio de Janeiro. Com o bispo Antônio já mandou aí um abraço também para todos de Campos Goitacazes. Bom, a sua pergunta
Eu vou ler aqui, inclusive, Marcos 5, que diz, versículo 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Essa era a primeira razão dos demônios pedirem para entrar nos porcos. Eles não queriam sair daquela província. E andava ali pastando do monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Por que eles queriam entrar nos porcos? Porque os espíritos malignos, eles têm que habitar num corpo, eles procuram. A sua preferência é habitar num corpo. E ali eles pediram exatamente por isso, pela necessidade de ter um corpo para habitar, eles pediram para entrar nos porcos. Essa foi a razão principal. Bispo Antônio. A verdade é que os espíritos, né, eles nunca querem deixar o ser humano. Então eles queriam ficar por ali mesmo. A manada está por ali, deixa a gente ficar por aqui. Você não pode ficar nela? Então pelo menos a gente não fica longe dessa cidade. E é assim, né, os espíritos malignos entram e saem de um para o outro, normalmente aqueles que não estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Inclusive nós temos aquela passagem bíblica, né, que o Senhor Jesus, ele alerta o ser humano. Ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, semiúmidos, procurando repouso, procurando morada. E não encontra, então ele volta para tentar entrar naquele corpo. Se aquela casa estiver vazia, ele entra novamente e, pior, leva mais demônios com eles. Quer dizer, ele sai e entra, por isso que a pessoa fica atordoada, né? Porque ela tem momentos de aparente paz, momentos, não é uma paz de alma, são momentos provisórios. Daqui a pouco ela fica novamente constrangida, angustiada, é a ação dos espíritos. Por isso tem que haver uma libertação, tem que haver uma entrega, tem que haver uma consciência, né, da necessidade que a pessoa tem de buscar a Deus e da oportunidade que ele dá. Pastor Clóvis, inclusive aí o senhor tem mais nomes, né, de pessoas que estão ligando. Tem algum caso aí muito específico de alguém? Eu não sei se o senhor tem aí, várias pessoas estão ligando, a gente não consegue naturalmente ler o nome de todas, mas o que o senhor tem aí, algum caso específico de alguém que também esteve conosco, se afastou e tem esse tipo de perturbação, momentos de bem-estar, né, revezando com momentos de agonia, que mostra claramente, como o Bispo Santana falava agora aqui no aconselhamento, a ação dos espíritos perturbando a vida das pessoas, né? Bispo, o Luciano de Jaicós, no Piauí, ele está vivendo exatamente essa situação. Ele está afastado há muito tempo, passa por problemas financeiros, sentimentais e familiares, e ligou pedindo ajuda, mas ele declara aqui que não tem forças para voltar. Temos aqui também o caso da Gisele, de Grajaú, aqui em São Paulo. Ela está afastada, foi vítima de ritual, já frequentou casas de encostos e a vida está toda destruída. Ela pede ajuda, pois quer voltar, e ela diz que não tem forças para voltar. A gente sempre vê Luciano e Gisele, entre as pessoas que estão afastadas, essa mesma afirmação: não tenho forças para voltar. Mas a força, ela vem da decisão. Assim como a pessoa decidiu um dia sair da presença de Deus, ela precisa decidir voltar à presença de Deus. E a partir do momento que vocês tomarem essa decisão, a força virá do próprio Espírito de Deus, que quem deu condição e forças para vocês estarem ligando hoje para estar falando com a gente e recebendo ajuda. Estaremos orando por vocês no final do programa e estaremos enviando o resgate a todos. Pastor Clóvis, falando no resgate, sempre que o senhor vem aqui, a gente fala muito fortemente da oportunidade, né, que todos têm de participar do tour aqui no Templo de Salomão, né? Inclusive a gente viu agora há pouco o Bispo Júlio falar ali dentro do cenáculo, onde vai acontecer no dia 18, no sábado, o lançamento do livro, né? Segredos e Mistérios da Alma. E também faz parte desse estudo, desse tour, ali o cenáculo, né? O jardim bíblico ali,
também o tabernáculo, a gente vê aí também esse grupo recebendo aí a orientação e participando da oração. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque é de suma importância que as pessoas aproveitem a oportunidade de estar aqui, né? A oportunidade de poder também fazer esse tour e participar e aprender um pouco mais sobre a história do povo de Israel, sobre a fé, né? Sobre a própria história de Abraão, o patriarca, né? Que deu origem à nossa fé cristã, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais a esse respeito e do que a pessoa precisa, como é que ela tem que fazer para poder agendar esse estudo bíblico aqui no tabernáculo. Inclusive, essas imagens que estão passando aí, Bispo, foi um tour muito especial que eu tive o privilégio de estar realizando no último final de semana, porque nós recebemos aqui cerca de 1.200 pessoas vindas de todos os estados do país. E esse grupo que está aparecendo aí nas imagens foi um grupo composto só com mulheres de todos os estados. Eu tive a oportunidade de estar com elas realizando o estudo bíblico no jardim, que passa por 4 espaços temáticos. O estudo sempre começa no espaço egípcio, onde a gente fala ali a respeito da história do povo hebreu no Egito, sobre a escravidão e sobre a libertação através de Moisés. Depois levamos as pessoas até a réplica do tabernáculo de Moisés, onde falamos a respeito da fé vivida no passado e a importância do sacrifício. E depois conduzimos todos ao Memorial de Jerusalém, onde falamos a respeito da transição da adoração a Deus que era feita no tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. E o passeio sempre termina lá no Jardim das Oliveiras, que representa o Getsêmani. É uma riqueza espiritual que não tem preço. E todas as pessoas que quiserem participar desse tour, Bispo, elas podem estar acessando o site jardimbiblico.com ou nos enviando uma mensagem através do WhatsApp. 0 operadora 11 3573 3641. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que estão viajando aqui em São Paulo, passando aqui o final de semana, terão neste domingo a oportunidade de agendar o seu passeio e vai ser uma experiência enriquecedora com toda certeza. Caso a pessoa está nos assistindo agora e ela vem para São Paulo amanhã, domingo, ou já está aqui, vivendo aqui, e ela não teve oportunidade de agendar, pastor Clóvis, ela pode chegar, só chegar e na hora ela pode se agendar, ou ela pode ali participar, né? Que ela não conseguiu com antecedência. Nós temos 8 horários onde acontece o estudo bíblico todos os dias, bispo. Inclusive final de semana, feriado, o Jardim Bíblico não fecha, ele está sempre aberto à visitação. Então temos 3 horários na parte da manhã, às 9, às 10 e às 11 da manhã, depois das 2 da tarde até às 18 horas, de hora em hora, temos ali sacerdotes dispostos a estar acompanhando as pessoas e orientando elas a respeito dessa fé. Pastor Clóvis, vem para cá, vamos acompanhar juntos, o senhor traz os nomes para a gente orar, vamos acompanhar a história de vida do Daniel Correia. História de vida porque ele se tornou dizimista fiel. Antes, quando ele não era fiel, que situação ele vivia? Egoísta, ele, se precisasse prejudicar alguém para se dar bem, ele fazia. Então, o próximo para ele não existia, ele só olhava para a sua própria vida. Relaxado com as questões no seu trabalho, indolente, e até com a sua própria esposa, ele era egoísta. Mas eu vou deixar ele falar, eu queria que você prestasse atenção, e o que ele se tornou depois que ele passou a ser fiel a Deus. E na sequência, nós vamos fazer oração por todos vocês. Enquanto isso, você pode ligar para cá, para que você deixe também o seu nome para a oração e receba a orientação. Acompanhe. Meu nome é Daniel Neves, tenho 33 anos, sou empresário no ramo de pet shop. Sempre que eu trabalhava, na verdade, eu sempre pensava muito em mim, assim, era muito egoísta, né? Então, se tivesse alguma oportunidade que me beneficiasse, mas que acabasse atrapalhando alguma outra pessoa, infelizmente eu acabava sendo, como eu disse, egoísta, né? Acabava pensando
só na parte de eu conseguir algo melhor. Trabalhei numa empresa que nós prestávamos serviço para o banco, para um determinado banco, na instituição financeira, e nós tínhamos carteiras de clientes, então muitas vezes uma pessoa ela tinha todo um relacionamento com aquele cliente e por algum motivo aquele cliente, quando entrava em contato, acabava entrando em contato ou por aquela pessoa não estar naquele momento para atendê-lo, aquele cliente conversava comigo e eu acabava trazendo, naquele momento, solucionava o problema da pessoa, né? Às vezes até uma comissão que iria para aquela pessoa acabava vindo para mim, ou uma parte para ela e uma parte para mim, sendo que deveria ter ido só para aquela pessoa que teve todo aquele trabalho, né, de fazer. Como funcionário, muitas vezes tinha aquela questão de chegar mais tarde, a 5, 10 minutos, eu tô dentro da lei, a lei me permite, mas na hora de ir embora era pontual, então quer dizer, para ir embora era pontual, mas para chegar, às vezes colocava a culpa no trânsito, colocava a culpa em alguma coisa, mas na verdade, se eu me programasse, levantasse mais cedo, tivesse aquele compromisso, né, vamos dizer assim, principalmente com a empresa que me deu aquela oportunidade, né? Então seria bem diferente. E em relação a tudo na vida também, assim, sempre pensei muito mais assim em mim do que em outras pessoas. Não pensava até no casamento, eu quero fazer determinada coisa, eu ia lá, fazia e muitas vezes não fazia para minha esposa. Às vezes um simples café da manhã, em vez de preparar para os dois, preparava só para mim. Aquela questão assim do egoísmo era muito forte, assim, não tinha aquela de se doar, né, de fazer assim pela outra pessoa, né. Então isso trazia muitos problemas, né. Acabava sendo uma vida assim, sempre na mesmice, sempre com os mesmos problemas, sempre acontecendo aquela rotina e sempre tropeçando na mesma pedra, sempre com os mesmos problemas, arrumava uma coisa aqui, quebrava uma outra ali, consertava um problema aqui, surgia um outro ali, parece que é um círculo vicioso, né? Uma coisa que não muda. E isso em todas as áreas da vida, né? Tanto no casamento quanto na vida financeira, então era aquilo, não tinha aquela mudança ou não via assim aquele algo a mais, né? Algo assim diferente. Mesmo sendo da igreja, né? Mesmo frequentando, porque eu costumo dizer que antes eu frequentava a igreja, né? Porque não vivia a palavra, né? Mesmo conhecendo o que é certo, mesmo conhecendo o que era justo, eu não era justo, eu não praticava essa justiça. E como já tiveram inúmeras vezes de receber um valor, um salário, algo assim, e separar o dízimo, que eu tinha consciência das primícias, né? Então, muitas vezes não tirava primeiro, né? Às vezes fazia alguma coisa primeiro e depois separava as primícias, que aí na verdade não é mais primícias, né? E inúmeras vezes cheguei a tirar o valor do envelope, do dízimo, das primícias e usar para alguma coisa numa situação que acabou apertando, uma situação que acabou ficando difícil. A minha atitude para com Deus, eu não era justo para com Deus, né? Eu parei para pensar no que eu estava fazendo, nas atitudes que eu tinha, que aí veio essa consciência, né, de que eu tinha que realmente me voltar para Deus, porque não eram os anos de igreja que eu estava. Foi aí que eu me despertei e falei, não, eu tenho que realmente ser fiel, ser justo, né, com Deus, porque eu esperava a justiça de Deus, mas eu não era justo com Ele, né. Fiz um voto com Deus, né, de mudar essa minha atitude, de ser fiel a Ele, de não ser mais egoísta como eu era. Depois eu comecei a ter essa consciência de que nós temos que dar sem esperar receber, que é o que é ensinado, né? Que quem dá, recebe. Isso é automático, isso é a palavra de Deus, diz quem dá, recebe. Então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então independente se eu pensasse que ia faltar, porque na verdade quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, aí nunca faltou. E antes era ao contrário, eu pensava que ia faltar e eu não colocava Deus em primeiro lugar e faltava. Nós estávamos com um projeto de abrir o pet shop, decidimos, Deus deu essa direção de abrir o pet shop, um ramo completamente que nós não tínhamos instrução nenhuma, e eu fazendo o curso e abrindo o salão, comprando as coisas, montando o salão, e de um tempo para cá, graças a Deus, arrebentando. É muito surpreendente também, né? Porque nós tínhamos em mente que o espaço ia gerar ali um X e nós estamos praticamente com o triplo que nós pensamos que ia ter de entrada, né? Então, de lá para cá foi só arrebentando, só bênção, só.
não só na parte material, né, mas no casamento também tem mais diálogo, a gente se entende, não tem mais aquela questão do egoísmo. Com a família também, hoje nossos familiares, eles veem essa diferença na gente, eles comentam, quando nós estamos reunidos, eles comentam, eles veem muito isso, né? E principalmente no espiritual, assim, é algo assim muito diferente, porque a comunhão com Deus, né? Tudo mudou depois que eu recebi o Espírito Santo, é algo assim muito extraordinário, assim. Hoje eu tenho essa consciência de que não tem nada mais importante. Antes eu tinha até esse anseio de ter determinadas coisas, assim, e hoje eu falo assim, não quero mais nada disso. Na verdade, o que eu quero é para servir a Deus. Não anseio mais por essas coisas, né? Então essa consciência mudou completamente. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para Te invocar, para buscar o Teu socorro, o Teu alívio, buscar libertação, livramento, buscar a paz. Há quantas pessoas que estão nesta noite de sábado desesperadas, usando drogas, pensando em tirar a própria vida, se sentindo desprezadas, rejeitadas, achando que não tem mais jeito para elas. Então, meu Deus, é momento de socorro, é momento de resgate, porque nesse exato momento que nós te invocamos, o Senhor pode sim se manifestar e alcançar esta pessoa, levantar esta pessoa que está caída, resgatá-la, meu Deus, do chão, das drogas, das doenças, das perturbações. O Senhor pode fazer agora por essa gente o que ninguém pôde fazer até hoje. Até porque há pessoas que nesse momento se sentem tão sozinhas porque ninguém quer estar com elas. Ninguém quer, ninguém aceita, ninguém concorda, não há quem possa ajudar. As pessoas estão por aí, meu Deus, se sentindo solitárias porque nos dias que correm, cada um tem olhado para o seu próprio umbigo, tem cuidado da sua própria vida. O egoísmo tem predominado, a falta de paciência, a falta de respeito ao próximo, a falta de consideração com o alheio, meu Deus.
E por isso nós te invocamos agora, vá ao encontro destas pessoas, manifesta o teu poder e que neste exato momento, enquanto nós oramos, o Senhor envia os teus anjos para visitar o aflito, o desesperado, para arrancar o sofrimento de quem está morrendo aos poucos. E todos os males, todas as forças malignas, toda a perturbação espiritual, todas as doenças, todos os vícios, todo o desejo de morte, pensamentos mortais, em o nome do Senhor Jesus, nós ordenamos agora, saiam de uma vez e saiam da vida dessas pessoas. Meu Pai querido, penetra o teu poder agora na mente, nos nervos, no coração e principalmente na alma desta pessoa que ora conosco. Faz o que ninguém pode fazer. Levanta quem está caído e alcance, meu Pai, os que estão orando conosco, os que não conseguiram orar, os que ligaram para cá, os nomes estão aqui. Visita este povo, visita essa gente. Nós entregamos todos eles em Tuas mãos. E quando terminar essa oração, meu Senhor, a Tua paz, na sequência, venha preencher todos que oram conosco. Que essa água seja consagrada como se ela fosse um remédio para aquele que crê. Nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra os seus olhos aí, você que estava orando comigo, respire fundo, diga graças a Deus. Fique em paz. Deus está com você aí agora. Se você preparou a água, beba aí junto com a gente. Vamos lá. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Muito bem, então chegamos no final do programa. E pastor Clóvis Lages, pastor e sacerdote Clóvis Lages, obrigado por essa noite de sábado estar aqui com a gente e as suas considerações finais. Bispo, eu queria dizer a todos os que ligaram que não percam mais tempo. Neste domingo, procure a Igreja Universal mais próxima ou aqui no Templo de Salomão e volte à luz, volte à presença de Deus. Muito bem, Bispo Antônio Santana, mais uma vez, prazer em ter aqui com a gente nessa noite de sábado. E aí, suas palavras finais hoje? Prazer é todo nosso. Eu quero lembrar essa pessoa que Deus orienta o seu povo a fazer o que é certo, o que é justo. Ainda dando um toque naquele rapaz que falou pra gente. Deus nos orienta a fazer o que é justo e o que é certo. E nós jamais podemos compactuar com o que é errado. Domingo agora, 7 da manhã, 9h30 da manhã, 18 horas, no município de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil 888, do grande domingo da bênção dos justos. Quer dizer, já é daqui a pouco, né? É amanhã. Já é? Amanhã, exatamente. 7 horas da manhã? 7 da manhã, bem cedo, primeira reunião das primícias. Olha, e eu vou estar aguardando todos aí do Tatuapé, também daqui a pouco, né? Cedinho, na primeira reunião da semana. Como domingo é o primeiro dia da semana, então às 6 horas da manhã, o endereço está aqui, Praça Silvio Romero, 214, 6 da manhã, junto com todos os guerreiros aí do Tatuapé. Um grande abraço, tenha uma excelente noite e se preparando já para esse domingo já, daqui a pouquinho, o primeiro domingo da bênção do justo. Fique bem, Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro.